Um dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava compartilhando comigo alguns problemas que ela estava passando. Depois dela desabafar, eu perguntei para ela o que ela estava querendo e como ela queria resolver aquilo. Ela não soube me responder. Por muito tempo eu fui assim. Eu deixava os problemas consumirem toda a minha energia e força e muitas vezes eu nem sabia o que eu estava querendo ou como eu conseguiria resolver aquilo. Eu apenas me vitimava diante das circunstâncias e quanto mais eu pensava no problema em si, mais coitada eu era. Nossa vida é cercada de problemas. O seu pode ser diferente do meu, mas pode ter certeza que até mesmo aquelas pessoas que mais admiramos nas redes sociais passam por problemas que nem conseguimos imaginar e muitas vezes ainda maiores que os nossos. Quando eu estava passando por um problema, eu era tão consumida por ele que outras áreas da minha vida que não tinham nada a ver com ele acabavam sendo afetadas e eram assim gerados outros problemas desnecessários. Depois de muito tempo observando a forma que eu estava lidando com as adversidades e vendo o quanto eu estava sendo consumida e afetada por elas, eu pude ver que eu não poderia deixar essas fases difíceis controlar os meus impulsos, a minha fé, os meus sonhos e os meus relacionamentos. Acredito que com o passar dos anos chega uma hora que aprendemos que a vida é cíclica. Não existe essa de ficarmos sem problemas para sempre ou com problemas para sempre. Eu não tenho como fazer com que eles nunca aconteçam, mas preciso ter maturidade para me lembrar o que eu quero, mesmo quando estou passando por um problema, e também saber como vou reagir no momento que estou passando por ele. Eu preciso saber o que quero independente da fase que estou passando. Mesmo estando dentro de uma fase difícil, eu não posso deixar aquilo me consumir. Devo estar firme no meu propósito e tê-lo de forma clara na minha mente para, na oportunidade certa, eu conseguir agir. Vou compartilhar com vocês alguns exemplos que me fizeram enxergar mais sobre isso quando eu estava lendo algumas histórias. O primeiro exemplo foi o de Neemias. Ele foi profundamente tocado quando ouviu sobre o estado calamitoso de Jerusalém. Ele não estava mais lá com o seu povo, mas independente de onde ele estava, ele queria regressar e reconstruir os seus muros. Não era uma tarefa fácil, era praticamente impossível, mas ele sabia o que queria e já inclusive havia planejado tudo o que precisava para quando ele tivesse a oportunidade de ajudar o seu povo, ele saberia o que fazer. No capítulo 2 de Neemias, o rei pergunta para ele: "O que quer que eu te faça?" Como ele não perdeu tempo para ficar só choramingando e reclamando do problema que o seu povo estava passando, ele foi direto ao ponto. "Estou triste mesmo, mas que o Senhor me deixe lá para que eu possa reconstruir a minha cidade." Neemias soube até responder ao rei quanto tempo ele precisaria para concluir a obra. Você acha que o problema dele estava resolvido? Ainda lá, ele teve que passar por muitas perseguições e dificuldades, mas ele sabia por que ele estava ali e sabia que o Senhor estava com ele naquele propósito, mesmo em meio às dificuldades. Ele conseguiu não só reconstruir os muros daquela cidade, mas também levar uma restauração espiritual para aquele povo. O segundo exemplo é o da rainha Esté. Ela estava morando no palácio e ouviu sobre o risco de vida que o seu povo, e inclusive ela, estava passando. Se você ler no capítulo 5 de Esté, poderá ver que quando o rei perguntou para ela o que estava acontecendo e o que ela queria, ela sabia exatamente o que responder, mesmo correndo risco. Ela se preparou espiritualmente antes mesmo daquela conversa existir. Ela tinha o direcionamento de Deus para fazer aquilo. Ela sabia que não seria fácil, mas ela não ficou confusa, não ficou pensando em 1000 coisas para responder. Ela também foi direto ao ponto e responder ao rei o que estava acontecendo e com isso salvou todo o seu povo. O terceiro e último exemplo que vou dar para você refletir está no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, onde Jesus perguntou para um cego: "O que você quer que eu te faça?" E ele prontamente respondeu: "Senhor, quero enxergar." E Jesus completa dizendo: "Então enxergue, a tua fé te salvou." Aquele moço sabia o que ele queria, independente do povo ter repreendido para não incomodar Jesus, ele sabia que Jesus iria resolver o seu problema e ele não se intimidou. Mas e se ele ficasse confuso ali, ai, coitado de mim, ou pensasse em tantas outras coisas que ele precisava e não conseguisse aproveitar aquela oportunidade?
Quantas vezes não temos nossa vida estagnada pelo fato de não sabermos o que queremos? Quantas oportunidades perdemos de ser bênção na vida de tantas pessoas ou de termos nosso problema resolvido por não focarmos no que é importante e que precisamos de esforço para mudar? E se o seu esposo, amigo, presidente, o rei, se Jesus virar para você agora e te perguntar: o que queres que eu te faça? Você saberia o que é realmente importante para você resolver? Ou estaria tão carregada de tantas coisinhas que nem ao menos saberia o que é mais importante?